Alguns consteladores não deixam o cliente nem falar sobre os erros dos pais por questão do julgamento para ajudar o cliente a tomar pai e mãe. Outros já permitem o cliente assumir o que é errado. O que acha? Ok, o cliente não pode julgar, mas é adequado os pais, Mas e quando os pais têm muita atitude infantil na convivência, tem que colocar limite? Como colocar limite e não julgar ao mesmo tempo? Boa pergunta, né? Como colocar limites e não julgar ao mesmo tempo? Bom, primeiro ponto que você coloca ali, né, que você cita, né, alguns consteladores, ok. Cada profissional vai ter o seu modo de trabalhar. Em meio à grande parte dos consteladores, a grande maioria segue muito ali aquele jeito do Bert Hellinger de ser, né? Aquele jeito alemão de ser, colocando limite. Se você dá conta, então vamos fazer. Se não dá conta, tchau. Bom, alguns consteladores vão seguir muito ali aquele padrão do Bert, de muito rigor, de muito pode falar ou não pode falar. Em relação a isso, eu diria assim, cada profissional tem o seu jeito de trabalhar. Agora, eu, Inês, eu trabalho de uma maneira um pouquinho diferente. Quando eu estou diante do meu cliente, seja um cliente de terapia ou de constelação, eu faço um exercício de olhar para a criança e para o adulto da pessoa que está à minha frente. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, quem vem constelar é a criança. Na dor dela, algo dói. E aí não vai acontecer constelação. E uma das dores, das grandes dores que a gente tem aqui na nossa criança, são as feridas, são os traumas ali na relação com o pai e com a mãe. Então, uma boa maneira de fazer aquilo que você colocou lá no final da sua pergunta, né? Então, como pôr limites e não julgar? Aprenda a separar a sua criança do seu adulto. Ou seja, o seu emocional do seu racional. Por quê? Acompanhe o meu raciocínio. Se você tem ali alguma dor em relação ao seu pai e ou à sua mãe, significa que lá no seu emocional, ou seja, lá na sua criança interna, tem feridas, tem traumas, tem algo que dói. E aí, se dói, vai me desculpar, não tem jeito, tá? A gente vai julgar. Por quê? Porque dói. E principalmente, muitos pais, ainda hoje, na vida adulta dos filhos, esses pais continuam adoecidos e continuam machucando, continuam abusando dos filhos. E aí vai doer. E aí, se está doendo uma coisa, como não julgar? Se você deixar a sua criança cuidar dessa relação, é impossível não julgar. E aí sim você fica numa ordem invertida. Você fica em desordem com o seu pai e ou a sua mãe. Agora, como então realizar uma constelação? Eu preciso do adulto da pessoa. Porque quem faz a constelação de verdade para lá dentro ter os insights e as percepções para a pessoa, opa, olha só, agora eu vejo, é o adulto. A criança não. Então eu preciso de alguma forma ver algo, sentir algo além, numa expansão de consciência, para que de verdade a constelação ocorra. E aí é o adulto que faz esse trabalho. Bom, então, como pôr limites e não julgar? É necessário primeiro que aí dentro você consiga separar
a sua criança do seu adulto. Porque na maior parte das vezes, a gente tem uma vivência interna que fica tudo misturado. É muito comum eu receber pessoas, tanto para terapia quanto para constelação, que elas não sabem separar, que agora é minha criança, que agora é o meu racional. Não, então o primeiro passo é separar. Por quê? Porque o meu adulto vai precisar cuidar das dores da minha criança, caso eu queira estar em ordem com o meu pai e com a minha mãe. Então esse daqui é um trabalho interno, de aqui dentro, olhar para tudo que eu tenho, para a imagem interna que eu tenho da minha mãe e do meu pai, e no meu adulto conseguir entender aquilo que o meu pai e minha mãe me deram lá na infância. Aqui no meu adulto é que é possível não julgar. E principalmente é no adulto que eu tenho que pensar como que eu ponho limites. Agora há pouco mesmo eu fiz uma constelação de uma moça que ela ficou órfã, lá bem na infância, bem pequena, de pai. E aí, a partir daquele momento, a avó paterna entrou ali, fez a alienação parental da mãe, e a mãe não teve forças para tomar o lugar de mãe e ficar com a filha. E essa moça, essa cliente, ela foi criada, ela foi educada por essa avó. Uma avó narcisista que excluiu a mãe dela. E hoje ela é uma moça linda, muito inteligente, mas tem diversos problemas na vida dela. Ué, e aí? Como é que ela vai fazer então? Ela precisa de um bom adulto para olhar para as feridas da criança dela. Mas ela precisa principalmente de um bom adulto para entender que uma avó narcisista, ela vai ter que agradecer por tudo que ela fez, mas ela vai precisar de distância, sim, se ela quiser se curar. E aí a decisão da distância só é possível no adulto. Mas em paralelo, ela precisa cuidar das feridas que essa avó, a partir do abuso que essa avó colocou, principalmente lá na infância dela, registrou lá na mente dela. Ok? Então, aprenda a separar. Quer fazer um curso para aprender a fazer isso? Eu tenho lá no Hotmart um curso que se chama Criança Interior, que eu ensino a separar e a cuidar da sua criança interna, tá?